Quem se lembra da internet discada? Bem, de acordo com as análises do YouTube, provavelmente cerca de 40% de vocês. Tenho 32 anos e provavelmente estou na última geração que provavelmente se lembra da internet discada como um fato cotidiano da vida. Como a maioria de vocês é tão velha ou mais velha que eu, provavelmente muitos de nós se lembram dela, e a memória sempre é mais ou menos assim. Se você cresceu nos anos 90 em particular, essa será a experiência do modem da qual você se lembrará. A primeira parte, é claro, é discar o modem, emitindo tons de toque para discar para a outra parte, seja seu provedor de serviços de internet ou um amigo com quem você vai lutar de team aqui. A segunda parte é o OneShack, que são os dois modems conversando entre si para determinar quais são seus recursos comuns suportados e o que a linha pode tolerar em termos de velocidade para que eles possam definir uma velocidade e conjunto de recursos para usar na conexão de dados. Agora, essas eram experiências diárias para a maioria de nós, mas na verdade são recursos muito avançados que não se tornaram disponíveis em modems até muito tarde na vida útil do modem, ou pelo menos não se tornaram disponíveis na maioria dos modems. Não vou contestar que esse som com o qual estamos familiarizados é o som da internet. Praticamente todo mundo que já se conectou à internet provavelmente usou um modem que funcionava assim. Mas se você for um pouco mais velho do que o grupo que cresceu com a internet, pode considerar esses ruídos como algo novo e brilhante. Ainda assim, apesar da forte associação cultural entre os dois, os modems discados foram apenas o método principal de acessar a internet por talvez 5 a 8 anos antes. Eles foram substituídos fortemente pela banda larga e agora são quase inexistentes. No entanto, 20 anos antes da internet existir, os modems já existiam e as pessoas estavam conectando computadores em rede, mas os modems que eles tinham eram muito diferentes, muito mais lentos, muito mais burros. O primeiro modem comercial de computador não surgiu nos anos 80 nem nos anos 70, mas em 1959. Naquele ano, a AT&T, também conhecida como a empresa Bell, lançou seu primeiro modem, o Dataphone modelo 101. Dataphone é como eles chamavam os modems nas primeiras décadas de existência. Nome estranho, mas acho que eles achavam que o modem era um pouco técnico demais. Não há fotos verificáveis do 101 na internet ou em qualquer recurso que eu tenha encontrado. Há apenas um gigapócrifo que está circulando há anos, que na verdade não diz que é um 101, então não estou convencido de que era assim que parecia. Mas para 1959, ele poderia muito bem ter sido tão grande. No entanto, a Bell fez várias variantes. Os 101A, B e C, que como você pode ver nesta foto aqui, foram integrados em máquinas de teletipo em seus primeiros anos. A maioria dos modems provavelmente é usada com teletipos. Eles eram muito comuns naquela época. O nome completo é teletipo, e como o nome sugere, são apenas máquinas de escrever que podem ser operadas à distância. A maneira mais simples de usar um teletipo era conectá-lo a outro, seja diretamente com um par de fios amarrados entre dois prédios, ou por um sistema de comutação automatizado chamado telex. Isso era muito parecido com a rede telefônica, mas apenas para teletipos. Uma vez conectado, o que você digitasse em sua máquina seria digitado pela máquina do outro lado, e o que eles digitassem seria digitado pela sua máquina. E é isso, eles apenas digitam à distância. Mas a maneira como os teletipos identificavam quais letras você estava digitando era enviando diferentes séries de pulsos pela linha, cada um identificando um caractere de uma tabela predefinida. Isso fez dos teletipos um dos primeiros tipos de comunicação digital, desde que eles foram originalmente feitos para uso com o sistema de telégrafo no final do século XIX. No entanto, eles permaneceram relevantes para a comunicação empresarial até o século XX. Então, no início dos anos 60, quando os computadores digitais começaram a se tornar viáveis em larga escala, os teletipos foram adotados como um dispositivo de interface comum. Terminais baseados em CRT não eram uma visão comum na primeira metade dos anos 60, mas os teletipos eram. E como eles já usavam uma interface digital, eles eram uma escolha óbvia como dispositivos de entrada e saída para computadores. Nessa função, os teletipos ficaram conhecidos como TPYS, e eles eram provavelmente a maneira mais comum de as pessoas interagirem com computadores. Na primeira metade dos anos 60, aquele primeiro modem, o 101, transmitia apenas no ritmo de tirar o fôlego de 110 bits por segundo ou 110 baud. Agora, demora muito tempo para explicar o que a palavra baud significa, mas neste caso, estou usando o A para significar bits por segundo, porque ninguém nunca criou uma palavra curta que significasse isso. Em outros casos, baud não significa bits por segundo, mas neste vídeo significa. Então, para as pessoas que querem comentar e ser pedantes, não sei o que estou dizendo e por quê. De qualquer forma, 110 baud não é rápido. Por exemplo, aqui está o roteiro do filme Bi sendo transmitido a 110 baud, e tenho certeza de que você poderia assistir ao filme inteiro no tempo que levaria para enviar um roteiro nessa velocidade, 13 caracteres por segundo. Provavelmente era bom para a maioria dos teletipos, já que muitos deles não conseguiam imprimir mais rápido do que 10 caracteres por segundo de qualquer maneira, e o deslocamento das teclas nessas coisas era frequentemente tão longo que você teria dificuldade para digitar, mais rápido do que isso. Então, realmente, uma combinação perfeita. No entanto, as pessoas tinham coisas que podiam transmitir mais rápido do que um teletipo. Computadores, certamente, mas também as pessoas tinham leitores de cartões perfurados e leitores de fita de papel, que podiam transmitir tão rápido quanto conseguiam mover a fita ou os cartões. E quanto mais rápido você transmitisse dados, mais curta sua ligação telefônica poderia ser, o que significava que você pagava menos por ela.
Isso significava que definitivamente havia um incentivo para modems mais rápidos, e a ET e a AT fizeram alguns. Em 1962, a ET e a AT lançaram um modem mais rápido, uma oferta modesta. Na verdade, apenas o próximo passo óbvio em sua linha de produtos existente. Mas por alguma razão, as ondulações desse lançamento de produto foram sentidas por mais de meio século e ainda nos afetam hoje. Esse modem era o Dataphone modelo 103, e eu também não tenho boas fotos dele, mas temos boas ilustrações demonstrando que era como Randy Johnson, uma unidade grande. Também é uma unidade muito mais rápida. Ele transmitia cerca de 3 vezes mais rápido que o 101 a 300 baud, mas na maioria dos outros aspectos era praticamente a mesma coisa, apenas mais rápido e menor. No entanto, por razões obscuras, o 103 se tornaria um dos padrões de comunicação de dados mais duradouros da história. Um exemplo disso é o modem de 1979, cerca de 16 anos depois, que transmite a 300 baud. E aqui está o modem de 1983, 21 anos depois, que transmite a 300 baud. Aqui está o modem de 1989, 37 anos depois, que transmite a 300 baud, se você pedir. E há dispositivos sendo feitos enquanto você assiste a este vídeo hoje, produtos de produção atuais que também transmitem a 300 baud. E cada um deles falará com o Dataphone Bell 103. Eu nem preciso dizer que não levou 40 anos para melhorar as velocidades dos modems. Você sabe disso, todos nós sabemos que não funciona assim. Mesmo que você tenha 19 anos e não estivesse lá para nada disso, a eletrônica simplesmente se move mais rápido do que isso. E você estaria certo. Em 1975, você poderia obter um modem que faria 1200 baud, o que é pelo menos 4 vezes mais rápido do que essa coisa. Então, o que as pessoas estavam fazendo comprando modems tão lentos em 1983, muito menos em 1999, muito menos agora? Qual a explicação possível poderia haver para isso? Bem, não posso responder a todas as perguntas, mas posso preencher algumas delas. E pode ajudar, já que temos aqui alguns modems compatíveis com Bell 103 de diferentes tipos para analisarmos e vermos como eles se comportam, falar sobre como funcionam e então, podemos voltar e abordar a questão de por que eles conseguiram definir a computação em rede por algumas décadas e ainda são relevantes 59 anos depois. De todos os equipamentos que montei para demonstrar isso hoje, vou começar nos trazendo de volta esse cara aqui. Este é o Gato Novation. É de 1979. É um modem de 300 baud, aparentemente um dos primeiros modems a ganhar aceitação em larga escala de amadores no mercado, então, aparentemente bastante lendário como resultado, o dispositivo em si não é terrivelmente sofisticado. Mas a primeira coisa que temos que fazer é abordar o elefante na sala. Do que se trata? Certamente não parece muito um modem, não é? Quer dizer, essas coisas aqui parecem saídas de vapor ou algo assim, e na verdade não há nenhum lugar para conectar uma linha telefônica. Então, à primeira vista, não está nada claro como essa coisa poderia ser um modem. Bem, coletivamente, essas coisas são chamadas de acoplador acústico, e esse dispositivo é chamado de modem acústico, e é chamado assim porque usa ondas sonoras para se conectar à linha telefônica. Como você deve se lembrar, os computadores costumavam ter portas seriais. Elas são uma forma muito simples de comunicação digital. Elas enviam uns e zeros na forma de mais ou menos 12 volts. 1 é 12 volts, o 0 é menos 12 volts, e é isso. É nominal de qualquer maneira. Às vezes são mais altos, às vezes são mais baixos, mas é cerca de 12 volts. Antes do USB e da Ethernet, essa era a melhor maneira de obter dados de um computador para qualquer outra coisa. Bem, havia isso, mas... Então, quando você ficava online, conectava seu modem naquela porta, e isso transformava seus 11 zeros digitais limpos em ruídos estridentes horríveis, como qualquer um que atendesse o telefone enquanto estava na aula se lembrará. Mas o propósito do modem não era realmente fazer ruídos. É mais preciso dizer que os modems criam sinais de frequência de áudio, que se colocados em um alto-falante, produzirão sons que você pode ouvir. Mas eles não deveriam fazer isso. Eles nunca deveriam realmente balançar o ar. Então por que os modems produzem algo parecido com som se não foram feitos para produzir som? Bem, o motivo é que eles foram feitos para enviar dados pelo sistema telefônico, que é projetado para enviar apenas som, não dados. Suponha que sua porta serial esteja enviando um arquivo como um monte de uns e zeros, e ela tem que enviar um monte de uns. Bem, se você olhar para a porta, o que você verá são 12 volts continuando até o fim da sequência de uns, e então cairá novamente quando um zero chegar. Bem, a rede telefônica não faz isso. Ela só passa sinais que têm o formato da voz humana, o que, de acordo com a companhia telefônica, significa que ela tem que oscilar entre 300 e 3.400 oscilações por segundo. Como sua porta serial não faz isso necessariamente, seus sinais que estão fora desse intervalo são filtrados e jogados fora. Basicamente, a solução para esse problema é o conceito de modulação, sobre o qual já falei antes. A ideia básica é que se você tem um sinal que não passa por um meio específico, você o coloca dentro de um sinal que passa por esse meio. O modem transforma seus 11 zeros digitais em oscilações que o sistema telefônico aceitará, um processo chamado modulação. O modem na outra ponta os recebe e os transforma de volta em 11 zeros. O processo chamado demodulação. É isso que o modem significa. Modulador, demodulador.
O resultado é que seus 11 zeros se tornam algo que um alto-falante pode reproduzir como som. Mas isso é incidental. O objetivo é apenas enganar a rede telefônica, e é por isso que a maioria dos modems como este pula a etapa de realmente fazer som e apenas conecta diretamente à linha telefônica. Mas este modem não pode ser conectado a uma linha telefônica. Ele não tem um conector para isso. No entanto, se o conectarmos, ligarmos, dermos um sinal de um computador, ele certamente fará ruídos de modem. Parecem os ruídos de modem com os quais estamos familiarizados. Mas com seu modem dos anos 90, a única vez que você realmente ouvia esses sons era durante o processo de descagem, porque eles eram, na verdade, uma ferramenta de diagnóstico. O modem tinha um alto-falante na parte superior que ele usava para fazer esses ruídos apenas durante o processo de conexão. Você poderia diagnosticá-los se algo desse errado. Pouquíssimas pessoas sabiam o que fazer com esses sons, mas essa é a única razão pela qual eles estavam lá. Você poderia realmente desligá-los ou desligá-los completamente, e isso não afetaria a função do modem de forma alguma. Mas com esses sons são críticos. Eles estão sendo produzidos por um alto-falante neste copo aqui neste copo, ao microfone, e eles estão espaçados em cerca de... Sim, você coloca um fone de ouvido nele. É para isso que ele serve. Sim, o modem tem um alto-falante e um microfone, e o fone tem um alto-falante e um microfone. Eles são invertidos, então cada um encontra o outro. Quando o modem produz seu sinal como oscilações reais no ar, o telefone as transforma em oscilações elétricas. E então, quando as oscilações do outro modem retornam pela linha, o telefone as transforma em som, que o modem nesta ponta então transforma de volta nas oscilações elétricas que ele queria. Então, teoricamente, o sinal que este modem obtém do som é o mesmo que o sinal que estava realmente no fio. Só precisa ser áudio por 1/16 de polegada. Isso parece meio inteligente, mas você provavelmente já adivinhou que é terrível. Esta não era uma ótima maneira de fazer as coisas. Era apenas, infelizmente, necessário. Por um tempo, alguns espectadores podem estar cientes de que costumava ser ilegal conectar seu próprio equipamento à rede telefônica, mas em 79, isso não era mais verdade há mais de uma década. Na verdade, em 77, você podia comprar um modem com uma tomada de telefone, ou este Vatic aqui, e simplesmente conectá-lo diretamente na parede. Meu outro modem aqui de 83 também fará isso. Mas aqui está uma questão da ciência popular mostrando que modems acústicos ainda estavam disponíveis para venda em 1984. Na verdade, a Novation ainda estava vendendo o gato por $189. Eles estavam vendendo uma versão de conexão direta também, que custava apenas $10 a mais. Então os modems acústicos continuaram na moda, apesar de suas desvantagens. E quais eram essas desvantagens? Embora o design do acoplador acústico seja inteligente, quando você tem um telefone ali, ele vai produzir uma cavidade ressonante na interface entre os alto-falantes e os microfones. Isso tenderá a destruir os sinais muito mais precisos usados por praticamente todas as outras modulações de modem que já foram inventadas. Isso pode ficar ainda pior se você não encaixar o fone perfeitamente, porque você pode colocá-lo aqui e ele pode saltar um pouco, ou você pode ficar um pouco mais para cima do que para baixo. É muito bagunçado. É muito difícil fazer com que ele realmente veja tudo lá dentro. O acoplador também não isola completamente os ruídos externos, então se eu gritasse para isso provavelmente entraria no sinal. E eu imagino que o controle de eco e o circuito de filtragem no próprio telefone não são muito gentis com sinais precisos de modem. Então, embora você provavelmente pudesse colocar um sinal de modem de taxa de bits mais alta nisso, duvido que ele chegaria intacto à linha. Como eu disse, estou supondo muito disso. Mas como eu disse, praticamente todos os modems acústicos que já encontrei são limitados a 300 baud. Na verdade, se você olhar para aquele resumo popular de modems científicos, todos os que podem ir mais rápido são designs de conexão direta. Então, o que acontece? Se você pudesse comprar um modem que fosse menor, mais simples, mais confiável, possivelmente mais rápido e não fosse bobo, por que compraria um que não fosse nada disso? Bem, um dos motivos é que por muito tempo os telefones eram acessórios permanentemente instalados. Quando a companhia telefônica vinha à sua casa para instalar uma linha telefônica, eles também traziam um telefone e o conectavam diretamente à sua parede. Você não podia desconectá-lo para conectar o modem. Embora isso tenha mudado para a maioria das novas instalações, no final dos anos 70, ainda havia muitas casas que tinham telefones com fio. Além disso, conforme nos aproximamos dos anos 80, pequenos computadores portáteis começaram a se tornar viáveis, como o TRS-80 modelo 100, que aparentemente era popular entre empresários viajantes. Se você estivesse hospedado em um quarto de hotel, não poderia necessariamente desconectar o telefone do seu quarto para acessar a tomada para conectar seu modem. Mas se você tivesse um acoplador acústico, você estava pronto para voar. As pessoas ostensivamente até usariam acopladores acústicos com telefones públicos para enviar um e-mail rápido enquanto estivessem em trânsito. Pode ter havido outros problemas que o modem acústico resolveu, mas de qualquer forma, ele permaneceu popular ao longo dos anos 70 e 80, e como praticamente todos eles eram limitados a 300 baud, e até mesmo os modems de conexão direta baratos no mercado também eram limitados a 300 baud. Esse permaneceu como o menor denominador comum para velocidades de modem ao longo dessas décadas. Além da distinção acústica versus direta, no entanto, não havia praticamente nenhuma diferença em como qualquer um desses modems de 300 baud funcionava. Então, vou fazer uma conexão entre os dois tipos diferentes para mostrar como eles funcionavam. Tudo bem, aqui está a configuração. Temos duas casas imaginárias aqui. Este sou eu aqui, e este é meu amigo Jim, que não existe em um apartamento do outro lado da cidade.
Agora do meu lado, tem um péssimo conjunto de Bell 2500 falsificado nessa cor bege desagradável. E eu tenho um modem acoplador acústico no Vation Cat e o conectei ao meu terminal VAIS. Agora, este é um tipo de dispositivo frequentemente chamado de terminal burro ou, nas últimas décadas, um TTY de vidro, porque seu propósito original era simular um teletipo. Mas em vez de bater os caracteres recebidos no papel, ele os salva na memória e os imprime em uma tela. Agora, isso não é bem um computador. Ele não tem nenhum programa propriamente dito e você não pode programá-lo. A única coisa que ele faz é exibir o texto que recebeu e enviar o texto que você digita. Do lado de Jim, ele tem um aparelho 2500 da Western Electric, o melhor. E então ele tem um mini modem Miura. Esse é meu modem de conexão direta de 1980p de 300 dAus. E então ele tem um laptop. Agora, isso está executando um sistema operacional muito posterior e completamente anacrônico, o Windows 98. No entanto, estarei executando o Hiperterminal nisso, que é um programa que emula um terminal burro que, por sua vez, emula um teletipo. Então, tenho dois teletipos aqui. A razão pela qual estou usando esses aparelhos básicos aqui é porque queremos ver exatamente o que esses modems estão enviando. Se eu estivesse usando uma pilha de rede moderna, como TCP/IP, isso poderia encobrir parte do que os modems estão fazendo. Talvez haja erros no fluxo de bits ou o que quer que seja que eles corrijam silenciosamente retransmitindo bytes. Não é o caso aqui. O que quer que este computador envie será exatamente o que este exibe. A menos que algo dê errado. Há prenúncio. Então, estou pronto para me conectar com o de agora. Você pode pensar que o primeiro passo é pegar o aparelho e colocá-lo no acoplador para que o modem possa discar seu número. Mas nenhum desses modems pode realmente discar sozinho. Há algumas razões para isso, mas uma é que em 1979 nem todas as linhas telefônicas tinham discagem por tom. Já existia há algum tempo, mas a empresa de telefonia ainda cobrava das pessoas para habilitá-lo. Então, muitas linhas ainda faziam discagem por pulso, como esses antigos telefones rotativos. Então isso não seria capaz de discar lá, porque a discagem por pulso funciona desconectando e reconectando a linha telefônica rapidamente. E como isso não tem conexão elétrica com a linha, não pode fazer isso. O modem de DIN está conectado diretamente, então ele poderia fazer isso. Mas o circuito de discagem é bastante sofisticado. E como mostrarei a vocês em breve, esses modems não são muito sofisticados, mas provavelmente o motivo maior é o processo de unshacking. Aqui está como é o processo de unshacking. Primeiro eu ligo para DIN, então eu digo: "Ei DIN, eu tenho o arquivo que você queria." E ele diz: "Ótimo, eu atendo, você origina." Então DIN coloca seu modem em modo de resposta. Quando ele faz isso, um tom ensurdecedor toca na linha. Então espero ter afastado o fone do meu ouvido neste momento. Ele então desliga seu telefone, porque o modem tem um único recurso que a conexão direta oferece de manter a linha aberta enquanto estiver ligado. E então do meu lado, eu configuro o meu modem para originar, e então eu configuro o receptor no acoplador. E esse foi o processo de unshacking. Vocês ligam um para o outro e discutem quais configurações usar em seus modems. Veja, esses modems, mesmo conectados diretamente, não controlam a chamada de forma alguma. Eles não começam, eles não terminam. Os humanos configuram a chamada, então você liga seus modems e eles simplesmente começam a funcionar. Eles assumem que a conexão foi estabelecida e todas as configurações já estão definidas. Com o fone no acoplador, a luz de pronto no gato acende, o que indica que ele está recebendo o sinal da operadora do modem de DIN. E da mesma forma, há uma luz de detecção de operadora acesa ali, o que significa que os dois modems estão se ouvindo. Neste ponto, estamos conectados e podemos enviar dados. Então agora se DIN digitar alguma porcaria em seu laptop aqui, você verá isso aparecer no terminal. E se eu digitar no meu terminal, você verá isso aparecer no laptop. E você pode realmente ouvir isso. Se pegarmos o fone aqui, lá está a operadora. E agora quando o DIN digita. Deixe-me chegar um pouco mais perto disso. Esta conexão de modem é tão simples que você está literalmente ouvindo o código binário representando letras diferentes no meu teclado. Agora poderíamos usar isso para bater papo. Neste ponto, digita e aperta Enter, e então eu digito e aperto Enter. Mas provavelmente muito mais eficiente. Apenas liguem um para o outro no telefone naquele momento. Agora, se nós dois tivéssemos computadores, então poderíamos usar o kernel ou o modem Z para enviar um arquivo de um lado para o outro, mas eu não tenho isso. Felizmente, DIN tem um hiperterminal que é capaz de enviar qualquer arquivo como texto simples. Então vamos fazer isso. DIN agora está me enviando o script para ser um filme a 300 bits por segundo. E embora isso seja bem mais rápido do que os 110 baldos que vimos antes, ainda vamos ficar aqui por um tempo. E isso é uma chatice, porque não saberei quando estiver pronto. Pode ficar aqui por horas. E quando terminar, DIN vai desligar, mas não vou receber nenhuma indicação da minha parte de que isso aconteceu. Veja, minha máquina nem sabe que está conectado. Se eu tirar o fone do acoplador, você ainda pode ouvi-lo gritando. O modem do DIN está me enviando os bits para o filme B, mas eles não estão mais aparecendo na tela porque o som não está mais chegando lá. Mas se eu apenas colocar o fone de volta lá. Lá vamos nós.
Ele está de volta. Imagino que você não saiba o roteiro do filme B de cor. Espero que não saiba de qualquer maneira. Mas se soubesse, você poderia notar que há uma lacuna. As letras que teriam sido enviadas quando isso estava fora do acoplador simplesmente desapareceram. Ele pegou vários segundos depois. Isso ocorre porque a máquina do D não tem ideia de que a minha simplesmente desapareceu. Ela continuou enviando bits pela porta serial, e o modem continuou modulando-os, embora não houvesse nenhum computador na outra ponta recebendo-os. Eu posso pegar o fone aqui, meio que movê-lo para frente e para trás no acoplador, e quando estiver perto o suficiente, ele começará a demodular. Quando estiver longe, ele parará de demodular. Caramba, eu posso desligar o modem ainda funcionando e ligá-lo novamente. Coloque esse bad boy aqui. E aí vamos nós. É possível que os computadores detectem a perda da portadora e desistam de transmitir. Mas o ponto é que os modems não podem fazer isso. Eles não têm inteligência para fazer isso. Na verdade, esses modems são tão simples quanto poderiam ser. Enquanto alguns tipos de modulação são difíceis de entender e, de fato, os modems mais recentes são absolutamente desconcertantes. O Bell 103 é muito simples. Isso ocorre porque ele usa uma modulação chamada Frequency Shift Keying, ou FSK, que é tão simples que posso explicar em uma frase. Se você quiser enviar um 0, você emite um bip em uma frequência. E se você quiser enviar um, você emite um bip em uma segunda frequência. Não estou brincando. É isso literalmente. Este é um diagrama de blocos de um modem compatível com 103. Os componentes primários são o gerador de frequência e o discriminador. O gerador emite tons, e o discriminador informa se ele ouve um tom específico. Quando o discriminador detecta o tom para 1, ele emite 12 volts positivos, e o resto do tempo emite 12 volts negativos. É isso. Não há mais capacidade no circuito de recepção. O gerador faz exatamente a mesma coisa ao contrário. Se o computador envia 12 volts, ele emite um tom. E se o computador envia menos 12 volts, ele emite um outro tom. Essas são as únicas partes do modem que estão ativas. O resto são apenas componentes de suporte, cristais de temporização e filtros e esse tipo de coisa. Este modem não está ciente de nenhum estado. Ele não sabe se está conectado ou não. Ele não sabe se há outro modem na outra ponta. Ele não sabe de nada. Tudo o que ele faz é ouvir ruídos e fazer ruídos. Para que isso funcione, é claro, os modems precisam concordar sobre o que é 1 e o que é 0. O Bell 103 estabeleceu essas duas frequências e elas nunca foram alteradas. E os modems precisam ser capazes de dizer qual deles está enviando sinais. Se ambos usarem o mesmo par de frequências, eles podem ouvir seus próprios dados como se estivessem vindo do outro modem. Mas para resolver esse problema, o Bell 103 usa dois pares diferentes de frequências. Um para o lado da resposta, um para o lado da origem. É por isso que quando liguei para Jim, ele disse que colocaria seu modem na resposta. Dessa forma, eu sabia que deveria colocar o meu na origem para que eles não coexistem um com o outro. Não acho que importe quem faz o que desde que ambos os modems estejam em configurações diferentes. Agora, se ainda não deixei claro, esse sistema é tão simples que a outra ponta da conexão não precisa ser um modem. Por exemplo, aqui está uma gravação de um modem Bell 103. Se eu colocar isso contra o microfone aqui, que tal? Ele está sendo demodulado. Não importa se não há um modem na outra ponta. Isso não importa nem um pouco. Uma conexão descada no estilo dos anos 90 é uma conversa íntima entre dois modems. Eles não estão apenas enviando os dados que os computadores estão transmitindo, eles também estão tendo uma conversa direta um com o outro, falando sobre o estado da linha e se há necessidade de alguma mudança, como mudar para dentro e para fora do modo de dados para o modo de voz, ou talvez desligar a conexão quando o computador decide que a sessão acabou, esse tipo de coisa. Mas esses modems mais antigos não fazem nada disso. O modem compatível com 103 não fala com seu PC, não fala com o outro modem, não fala ou pensa que não contém nenhum computador. Tudo que ele tem são alguns componentes eletrônicos básicos que convertem níveis lógicos em tons. Então, no final da conexão, ele não faz nada, não até que o usuário se estique e desligue. Essa falta de inteligência também é o motivo pelo qual esses modems não conseguem discar números por conta própria. Não há nenhum computador lá para receber o comando do seu PC para dizer a ele para começar a discar. Nos primeiros dias dos modems, você podia comprar algo chamado discador automático, que era um dispositivo que você colocava ao lado do seu modem. Seu PC diria que para discar um número, ele conectaria a chamada e então a passaria para seu modem para realmente fazer a transação de dados. Então, quando você terminasse a chamada, o discador automático poderia desconectá-la. Foi isso que tornou possíveis as primeiras conexões de dados autônomas. Eventualmente, no início dos anos 80, o modem inteligente ASI mudou tudo isso. Ele adicionou um microcontrolador ao modem com o qual você poderia realmente ter um diálogo do seu PC. Você poderia dizer a ele para fazer uma chamada, poderia dizer a ele os parâmetros da chamada, como a velocidade e os recursos que você queria. Você poderia até salvar números de descagem rápida diretamente no modem. Eles eram muito populares. Eles foram clonados por todos os outros fabricantes imediatamente, mas é claro que custavam um pouco mais. Tenho certeza de que alguns usuários tinham discadores automáticos e, eventualmente, todos teriam modems inteligentes. Mas antes da internet, para a qual 300 baldes não eram rápidos o suficiente, acho que esses caras, com seu processo de descagem e achaque totalmente manual, provavelmente eram a norma. No entanto, a simplicidade desses modems é o motivo pelo qual eles persistiram por tanto tempo e continuam a ter um papel no mundo moderno.
Sua pura estupidez significa que eles não são muito difíceis de construir, não são complexos de configurar e há muito pouco que pode dar errado. Existem 103 modems compatíveis que funcionam por rádio, por exemplo, tanto amadores quanto comerciais. O Canadian Institute for National Measurement Standards opera uma estação de rádio, que transmite a hora no formato Bell 103 ao longo do dia. Para qualquer um que queira construir um dispositivo que precise da hora correta, mas não tem acesso à internet ou a um relógio atômico ou algo assim, não há nenhuma modulação ou codificação particularmente especial. Então, tudo que você precisa é de um discriminador de frequência de porta serial e um rádio, e você está pronto para começar. Além de simples de implementar, o sinal 103 também é extremamente robusto. Considere que se ele consegue demodular o sinal com sucesso com o aparelho 6 polegadas acima do receptor e um monte de ruído de fundo, então o sinal deve ser praticamente à prova de balas. A fita que toquei antes começou como um arquivo WAV. Eu gerei no meu PC, coloquei no meu smartphone, reproduzi no seu pequeno alto-falante no pequeno microfone do gravador e depois reproduzi no seu alto-falante no modem acústico. Então o fato de ter chegado lá intacto é bem surpreendente. Mas na verdade, acho que chegou quase perfeitamente. Mas mesmo sem a desvantagem extrema da transmissão acústica, essa simplicidade pode salvá-lo em muitas outras situações. Às vezes uma empresa precisa se comunicar entre sistemas de computador, e tudo que eles têm é uma linha telefônica quase inutilizável. Suponha que você seja uma fábrica de papel na zona rural de Ohio e tenha um equipamento de controle de processo que precisa ligar para sua sede em outro estado. Bem, a única linha telefônica que você provavelmente tem é uma que não é mantida há quase um século ou possivelmente mais. Talvez esteja caindo em um lago, talvez tenha sido bicada por pássaros e não haja isolamento nos fios. Talvez quando você pega o telefone e ouve esta linha, parece uma subestação de energia que também é um túnel de vento. Se você tentar colocar DSL sobre isso, de jeito nenhum. 56K? Improvável. 14? 4 talvez, mas você pode nem conseguir fazer um modem de 4.800 baldes passar por ela. Quer dizer, algumas linhas telefônicas são realmente atrozes, mas se você colocar um Bell 103 em cada ponta dessa linha, você receberá uma mensagem. Não será muito nas piores linhas. Você pode ter que reenviar seus dados várias e várias vezes antes que eles passem, e você pode obter apenas uma taxa de transferência efetiva de 1 byte por segundo. Mas esse byte pode salvar a vida de alguém. Os sistemas de alarme de incêndio, por exemplo, ainda implementam a modulação Bell 103 porque no pior cenário, onde aquela linha telefônica horrível é a única conexão funcional com o mundo exterior, o único byte que passa pode significar enviar ajuda. Este é, eu acho, o exemplo de como o marcador de sucesso pode ser a pura estupidez de uma solução quando todas as outras opções exigem um monte de esforço, experiência e despesa. Aquele que você pode fazer com fita adesiva e arame de amarração é o que você verá usado em todos os lugares, onde o sucesso simples e talvez o baixo custo são mais importantes do que estilo, conveniência e desempenho. Então o 103 estava destinado a ser um padrão duradouro, e foi de fato por cerca de 26 anos até que a ITU o ratificou como a especificação V21 em 1988. Embora o V21 não seja exatamente o mesmo, infelizmente, menti para você um pouco antes quando disse que um desses pode falar com um desses. Eu tentei e não funcionou. Acho que é porque isso está esperando algum tipo de sinal de handshake que eles adicionaram quando ratificaram. É meio chato, mas ouvi dizer que alguns modems podem fazer isso. Então, se você tem um que quer experimentar, ou se você tem um desses e quer tentar, vou colocar um número de telefone na descrição para o qual você pode ligar para receber uma mensagem especial. Deixe-me saber nos comentários se você tiver sucesso, mesmo que você nunca tenha experimentado uma conexão de 300 baldes em toda a sua glória lenta. Se você já usou um modem discado, provavelmente já ouviu sua modulação. Isso ocorre porque se você descarde, digamos, o modem 33,6 para um que só pode fazer 14.4, eles não sabem quais são suas capacidades. Eles têm que falar sobre isso primeiro e negociar. E a única velocidade que todo modem conhece, que todos os outros modems falam, é Bell 103 a 300 baud. Então, no começo dessa sequência de handshake de modem, você pode ouvir algumas rajadas de sinal FSK, que são os modems discutindo quais velocidades eles suportam. Depois disso, eles mudam para uma modulação mais rápida e continuam a chamada. Mas no começo eles sempre começam com o Bell 103. Então, o esforço do segundo ano de modem na TIT em 1962 se tornou parte integrante da tapeçaria da computação online por 20 anos aos olhos do público, e outros 30, e contando em cantos escondidos de infraestrutura e sistemas de missão crítica que a maioria das pessoas nem sabe que existem. É uma parte crítica da história das comunicações de computador, e qualquer um que já usou um modem deve saber sobre isso. E agora você sabe. Isso é tudo que tenho a dizer sobre isso, no entanto. Se você gostou disso, por favor, assine. Então eu sei que você gosta desse tipo de coisa. Ative as notificações para ver meus vídeos futuros. O YouTube é muito ruim em mostrá-los para as pessoas, e se você realmente gosta disso, considere assinar meu Patreon, porque me custa muito dinheiro para levar todos esses modems para as pessoas que já me apoiam. Eu não poderia agradecer o suficiente. Aqui estão os nomes de algumas das pessoas que estão realmente mostrando sua fé em mim, mas eu não conseguiria fazer isso sem todos vocês. Obrigado novamente e obrigado a todos por assistirem.